Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Eu falo aqui da frente da estação São Paulo Morumbi, da linha 4 amarela do metrô. Como o nome diz, é a estação mais próxima do estádio Cícero Pompeu de Toledo, para a qual muitos torcedores se dirigem depois das partidas. E depois de todo esse clima tenso que o Vanderlei relatou, alguns vândalos vieram aqui para a estação depois do fechamento e estilhaçaram 3 vidros aqui da entrada. 2 deles aqui próximos a um dos acessos. Eles estão aqui com fitas colocadas em meio ao estilhaço mesmo. Eles não foram efetivamente derrubados, mas dá para ver o dano. E um pouco mais adiante, para quem nos acompanha por imagens, vou pedir para o cinegrafista João Montans mostrar que aqui efetivamente mais à frente ainda tem o buraco. Foram colocados cones próximos à entrada, aqueles cones grandes perto do buraco que ficou, e tem uma fita de isolamento. Na parte de baixo ainda são visíveis os estilhaços, e toda essa confusão aconteceu porque depois do horário de fechamento, esses torcedores, enfim, e vândalos, por assim dizer também, eles encontraram a estação fechada porque já passava da meia-noite. A Via 4, a concessionária aqui dessa linha do metrô, diz ainda que é o horário de fechamento das linhas do metrô e já estava com as portas fechadas. Revoltados com esse panorama, eles acabaram quebrando os 3 vidros aqui. Não há relatos de feridos depois dessa confusão e também não tivemos o registro de presos. Da região do Morumbi, nós voltamos aos estúdios. Thiago. Tá certo, Muniz. A questão é saber o que aconteceu, né? Se foram presos, não foram presos. Para variar, não varia nada, não aconteceu nada. E, Thiago, veja o seguinte, era previsível que tal fato fosse ocorrer, né? Quem acompanha futebol sabe que a possibilidade do São Paulo reverter o resultado com um time de terceira idade, como é o time do São Paulo, dificilmente ocorreria. E sendo assim, isso era um fato previsível. Nesse caso, eu não entendo como não haja um policiamento preventivo. Segundo, eu não entendo como, não vou chamar de vândalos, porque os vândalos é um dos povos bárbaros, como os godos, ostrogodos, visigodos, hunos, etc. Francos, né, os também, francos, e se for lembrar também as últimas levas, como a dos magiares, já chegando, lembrar com os normandos, etc. Mas, sem lembrar de todos eles, considerados entre aspas de bárbaros, episódios que ninguém é preso. Como é possível ter acontecido isso e ninguém é preso? Então você tem de prender. Se você não prende, você gera impunidade. Vai fazer com que isso se repita. Um outro time, uma outra torcida vai fazer a mesma coisa. E uma última observação sobre uma coisa que me revolta. Outro dia, vendo o começo do jogo do Palmeiras, eu percebi, pouco antes de começar o jogo, que o Luiz Felipe Scolari também estava indignado pelo olhar. Vai tocar o hino nacional, que é obrigatório em São Paulo. E outros estados levaram essa lei. As torcidas organizadas cantam o hino do clube ou fazem paródia do hino nacional. Todo jogo é a mesma coisa. Todo jogo é a mesma coisa. E todas as torcidas fazem isso. Todas. Eu queria saber por que acontece isso e ninguém fala nada. Se alguém tem medo, né? E é uma questão de respeito. É o hino nacional. Isso se repete sistematicamente. Não dá, né? E os clubes ficam quietinhos, sabe por quê? Porque tem presidente de clube que depende da torcida organizada para ser eleito. Ou tem gente que já faz campanha com antecedência com torcida organizada. E a polícia tende a agir. Não é possível que o nosso hino, na hora que ele é tocado por uma lei estadual, que obriga que toque o hino, e alguns estados tocam o hino estadual também, no caso nosso, só o hino aqui de São Paulo, o hino nacional, e as torcidas organizadas, né, desprezam o hino, ficam fazendo outros cantos, inclusive de xingamento. Isso é intolerável e inaceitável.